Muito bem, eu sou Matheus Teixeira, esse aqui é meu canal. Normalmente eu falo aqui sobre estudos, sobre desenvolvimento pessoal. E eu recebi um comentário muito interessante do Português com Gama, né? Forte abraço aí pro Gama. Gama me perguntou assim: professor, e como fazer o estudo de formação em instituição? Irei entrar na faculdade de psicologia daqui a 2 meses e quero não ser apenas mais um. Estou disposto a estudar para valer e aprender de verdade. Quero estar muito capacitado. No mais, quero te agradecer, pois depois que achei seu canal, comecei a ler vários livros, alguns sobre filosofia, a própria psicologia, religião, etc. O hábito da leitura foi instalado e está sendo transformador. Menos rede social, menos ansiedade, mais foco no presente e vida melhor. Obrigado por tudo. Eu que te agradeço aí pelo comentário, Gama. E vamos lá. De fato, a gente tem essa dificuldade em entender como fazer um bom estudo de formação dentro de uma instituição. Eu fiz um vídeo. No caso, eu postei ele no dia 3, ao meio-dia. Eu tô gravando esse vídeo aqui também no dia 3, né, mas eu ainda não sei exatamente quando que eu vou postá-lo. Mas eu fiz um vídeo falando sobre as diferenças, né, o que é estudar. E aí a gente define que existem diferenças, por exemplo, entre o estudo de formação, que eu faço de forma individual, o estudo de formação que eu faço numa instituição, como na escola, numa faculdade, e o estudo de competição, que é o que eu faço para um concurso, para um vestibular. Quando a gente fala do estudo de formação numa instituição, existe um jeito, sim, de fazê-lo ser de verdade, fazê-lo funcionar bem, que é você transformar o seu estudo de formação da instituição também no seu estudo de formação individual. Ou seja, você vai ter aquela faculdade não como uma mera obrigação, não como um dever externo, não como um negócio ali que você tem que fazer, que é chato pra cacete, né? Porque você devia estar na chopada, você devia estar com os amiguinhos falando merda. Né? Não, é assim, você fala... Você comete a loucura, a heresia no mundo moderno de dizer assim: cara, eu gosto da minha faculdade. Eu tô fazendo isso aqui porque eu de fato quero aprender esses negócios. Entendeu? Você vai na contramão de tudo o que está sendo feito hoje. E quais são os efeitos, né, de tomar esse ato? Bom, primeira coisa é que você provavelmente será bastante mal visto pela galerinha legal da faculdade, né? Toda faculdade tem a galerinha legal, né? A galerinha que é muito descolada, né? Que é do mais amor por favor e que está muito preocupada, né? Em fazer a vida dos outros ser muito melhor. E por isso mesmo organiza festas quase todos os dias e você provavelmente vai ser mal visto por eles. Você não vai formar muitas amizades assim na faculdade, vai formar amizade com um ou com o outro, mas você não vai ser aquele cara popularzão, né, da sala, que organiza festa, que sai com todo mundo, etc. Mas no longo prazo isso vai pagar pra caramba, tá? Você vai ser um profissional muito melhor. Por exemplo, vamos falar do mercado da psicologia, o caso aqui do Gama. É um fato que você não precisa nem de estatística nenhuma para comprovar que o Brasil está caminhando de mal a pior em termos de saúde mental. Tá todo mundo maluco nessa porra. Você não precisa de estatística. Tem estatística, comprova. O Brasil é um dos países, se não o país mais ansioso do mundo, não me lembro de cabeça agora. Tem estatística que comprova isso, mas você não precisa de estatística. Faz o seguinte, se você nunca saiu da sua bolha, vai numa fila de mercado e puxa assunto com uma tiazinha lá e você vai perceber o que eu tô falando. O Brasil está cada vez pior em termos de saúde mental. O que isso significa para alguém que quer fazer psicologia? É o seguinte, você nunca vai, não vai faltar mercado para você. Tá? Eu sei que eu tô falando isso de um ponto de vista assim é bem cruel até pensar dessa forma, mas é verdade. Nunca vai faltar mercado para você. Agora, tem um monte de gente se formando em psicologia. E o que vai diferenciar aqueles que de fato serão excelentes no seu trabalho e aqueles que vão ficar para sempre reclamando que é psicólogo e só ganha R$30 a consulta? Bom, o que vai diferenciar é se você de fato é um bom psicólogo. Se as pessoas chegam em você e elas se curam. Se você segue o método behaviorista, freudiano, enfim, o método que você segue, você usa a psicologia analítica do Jung, você usa a psicologia da vontade do Adler, não sei qual escola você usa, mas as pessoas chegam em você com uma vida não funcional, elas já estão percebendo, caramba, tá tudo ruim aqui, e elas saem do seu consultório depois de 3, 4, 5 sessões, e elas já começam a ver, caramba, eu tô melhorando muito. Agora, se você é um péssimo psicólogo, que é daqueles que só fica comendo dinheiro de otário, né, porque a pessoa fica indo lá no seu consultório, semana após semana, não melhora, não tem modificação nenhuma, a vida dela não progride, ela não tem mais clareza, pelo contrário, você tá botando mais caraminhola na vida dela, mais dificuldade na vida dela, bom, aí você vai continuar sendo o psicólogo que ganha R$30 a consulta do plano de saúde. É assim que vai funcionar. E se você quer ser do primeiro grupo,
dos psicólogos que realmente são bons, dos médicos que realmente são bons, dos engenheiros que realmente são bons, daqueles caras que se destacam porque são excelentes naquilo que fazem. Você quer entrar nesse grupo? É o seguinte, você vai ter que usar a faculdade do jeito certo para estudar. E mais do que isso, você tem que ir além da faculdade. O grande erro que o pessoal comete no estudo de formação é ficar estudando para tirar nota. Então o cara pensa assim, eu sou um bom aluno. De fato, você é um bom aluno se você estuda para tirar nota. Mas a minha proposta aqui não é que você seja um bom aluno. Tanto que a minha mentoria se chama Forja do Estudante Aprovado. Eu quero que você seja estudante. Qual é a diferença dessas duas coisas? O aluno é aquela criatura que fica sentada passivamente, esperando que o conhecimento meio que caia de forma mágica na cabeça dele, através do professor. O estudante é quem ativamente vai atrás do conhecimento e coloca aquele conhecimento em prática. Então, quando a gente está falando da diferença de aluno para estudante, fica muito fácil perceber, por exemplo, como é que o seu estudo de formação de fato vai ser estudo e não vai ser meramente assistir a aula e estudar para a prova. Você deve se interessar de verdade pela psicologia. Você vai entrar em psicologia? Parabéns. Eu quero mesmo que você seja o melhor psicólogo possível. Porque, bom, não só o Brasil, o mundo inteiro precisa disso. Mas eu não vou falar de entes abstratos, eu vou falar de pessoas concretas. Eu tenho certeza que você pode salvar vidas com isso, se você for um bom psicólogo. Então eu quero, Gama, quero mesmo que você seja o melhor psicólogo possível. E como é que você vai fazer isso? Você vai transformar a psicologia na sua paixão. O seu hobby vai ser ler livros sobre psicologia e entender mais sobre como funciona a psique humana. Você tá entendendo? Você não vai se limitar à bibliografia limitada que provavelmente a faculdade vai te apresentar. Você não vai se limitar a uma visão filosófica rasa e modernista que a faculdade vai te apresentar. O que eu te recomendo? Ora, vai a fundo, cara. Estuda de verdade. Leia Freud. Expanda o seu imaginário. Leia os grandes clássicos da literatura. Como foi que Freud chegou às conclusões que ele chegou? Em grande parte foi porque ele era um ávido leitor de Shakespeare. Já é fato comum. Qualquer um que estuda Freud sabe que Freud pegou aquilo que Shakespeare colocou em linguagem literária e ele transpôs para uma linguagem analítica, tentando entender como funciona a psique, comparando com aquilo que ele via nos pacientes dele. Foi uma experiência prática. O Dr. Freud não era um teórico que ficava ali, ele tinha suas ideias teóricas, mas ele estava numa experiência prática, assim como Jung, assim como quase todos os grandes pais da psicologia moderna, né? Você pega aí, dificilmente você tem um cara que seja meramente teórico. Pelo menos você vai lá para um lado mais construtivista, né? Você pensa numa psicologia da educação como Piaget, aí sim, você está falando de teoria pura, o cara inventou a ideia na cabeça dele. Mas esses caras todos eles estavam ali na prática, eles estavam observando o que estava acontecendo. Freud, Jung, Adler, até o Skinner mesmo. O Skinner chegou num tal ponto assim, de querer testar as ideias, né, comportamentalistas dele, que ele fazia experimento com a própria filha dele, bebê. Né, pra você ter uma noção assim, de tão gente boa que ele era. Né? Então, você vai pegar e leia o que esses caras fizeram. Né? Não fica só se limitando àquilo que o professor fala, o professor deixa de falar. Você está ali na faculdade, a autoridade do professor existe, você deve respeitá-la, mas a autoridade do professor começa em sala e termina em sala. A menos que seja uma pessoa que ganha a autoridade sobre sua vida com o exemplo de vida que ela vive. Agora, fora isso, você vai ficar tratando opinião de professor como se fosse a opinião de um deus. Você vai formar suas opiniões através da leitura das fontes primárias. Você vai querer procurar de verdade. Você pega bons tratados de psicologia, você vai estudar. Se você tiver acesso a outra língua, por exemplo, principalmente o inglês é maravilhoso, tudo está traduzido para o inglês. Se você sabe ler inglês, cara, baixa tudo que é livro que você puder de psicologia em inglês. Mas principalmente, o que avança a nossa inteligência? É lidar com questões reais. Isso é uma dificuldade que o pessoal muitas vezes tem. Não lida com questões reais. Então, assim, você não tem uma dúvida real para tirar. Se você não tem uma dúvida real para tirar, a sua inteligência não se ativa. A sua inteligência meio que fica travada. Parece que nada daquilo tem uma importância. Então, você talvez esteja entrando em psicologia porque você lida com uma coisa específica. A maior parte das pessoas que fazem psicologia fazem por causa disso. Querem encontrar respostas para si também. Não deixe essa chama morrer. Tente encontrar essas respostas das dúvidas que você tem, das questões que você tem, e vá ler sobre isso. Principal fonte, leitura. Faça cursos a mais. Tem um monte de curso online muito bom. Eu vou citar aqui, ó, não ganho nada para isso, mas eu já fiz um curso muito bom do Instituto Freedom, por exemplo, que pega e faz... Acho que o trabalho deles é todinho em cima de psicologia junguiana. Eu fiz um curso deles maravilhoso de mitologia grega e psicologia analítica. O nome é esse, mitologia grega e psicologia analítica. Muito bom, professor Rangel Fabretti. Mas foi um curso que me esclareceu tanta coisa, que me deixou tanta coisa clara. Me fez um bem danado aquele curso ali.
E eu acho que pode fazer bem para você também, se você de fato quer ser um psicólogo, por exemplo. Tem várias pós-graduações disponíveis, você não precisa, inclusive, né, bota isso na sua cabeça, você não precisa terminar a sua graduação para já começar a fazer cursos de pós-graduação online, por exemplo. Você pode estar estudando e se especializando mais naquelas áreas que mais te interessam, que mais te causam dúvida, já desde agora. Quando você se formar, tu tira o certificado. Mas isso já conta como um curso de extensão. Então tem várias opções, entende? Fazer bons cursos, procurar bons professores, bons psicólogos que sejam referência, psicólogos, psiquiatras, ler boas obras, obras de brasileiros, obras de estrangeiros, as obras clássicas. Mais do que isso, não ficar no horizonte raso da psicologia, por exemplo, aqui, na psicologia moderna, e mais a fundo, tentar entender as raízes do estudo psicológico que estão lá em Platão, e como isso veio se desdobrando a partir de então, de Platão para Aristóteles, Aristóteles para a patrística, da patrística, por exemplo, para a escolástica, da escolástica, como é que isso chega na filosofia moderna, e aí o ressurgimento de um estudo científico, né? A princípio, a psicanálise não era científica, coisa nenhuma, o próprio Freud admitia isso, as pessoas depois transformaram a psicanálise numa espécie de ciência, né? Mas não é, a psicanálise não é científica, ela é impossível de ser científica, porque como o próprio Freud dizia, né, a psique humana, ela tem algo de parecido e algo de diferente ao mesmo tempo, mas tudo bem. Então assim, né, tomou ares de cientificismo no século XX, depois a coisa, né, enfim, eu gosto muito mais de olhar o quadro geral da psicologia. Eu sou apaixonado por estudar psicologia. E por isso mesmo eu gosto muito de deixar muito claro assim, que a gente não deve cair nas falácias de senso comum. A gente não deve cair no papinho dos experts do encontro com a Fátima Bernardes e assim vai, né? Estudar psicologia de verdade. Estudar filosofia de verdade. Qualquer curso, tá? Qualquer curso. Tô usando o exemplo da psicologia, que foi o que o Gama perguntou aqui, mas se você vai fazer medicina, cara, vá leia bons livros de medicina, tente entender a tradição da medicina, como é que isso começa lá atrás. Entende? Como é que isso começa? As visões de medicina entre os gregos e muito mais, todos os povos que têm uma visão cosmológica. Você pega a visão de medicina chinesa, a visão de medicina hindu, a visão de medicina indígena aqui dos povos indígenas da América do Sul, da América do Norte. Cara, faça esse trabalho de ter uma visão geral primeiro. Isso faz um bem danado pra sua alma. Isso é muito bom. E por isso eu reforço. Você quer fazer um bom estudo de formação? Você quer ser um profissional diferenciado de verdade? Estude aquilo como uma paixão. Transforma o seu hobby em ler livros daquela tua área, expandir teu imaginário, em afiar o machado, digamos assim. Isso muda tudo. E isso transforma você num profissional completamente diferenciado. Porque quando vier alguém, com o caso aqui específico do Gama, né? O Gama vai chegar lá no consultório dele e vai atender o primeiro paciente dele. Ele não vai estar atendendo um número, ele vai estar atendendo uma alma concreta humana. E ele vai estar fazendo aquilo com aquele brilho no olho, aquela paixão que faz com que qualquer um seja irresistível. Aí sim, você, sendo uma pessoa eficaz, verdadeira, você também vai conseguir fazer os seus pacientes serem pessoas mais verdadeiras, mais autênticas, com menos complexos, com mais profundidade existencial, né? Acho que vale a pena. Eu acho que isso vale muito a pena. E isso é transformar a profissão num apostolado. É transformar a profissão num caminho de vida mesmo. Um caminho de salvação. Isso é trabalhar rezando, sabe? Isso vale muito a pena. Forte abraço pra você. Fica com Deus.